Boa noite, amigos e irmãs do 32º Seu. Boa noite, irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, da Associação Kardeciana Meimei, do Centro Espírita Casa de Jesus, Centro Espírita Irmão Esperança, enfim, todos os companheiros do nosso 32º Seu e, quiçá, companheiros de outros seus, de outros segmentos que estejam nos acompanhando. Então, nós gostaríamos de dar as boas-vindas e vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso programa de hoje, Arte Espírita em Foco. Vamos, então, conversar com Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Solicitamos a inspiração dos amigos espirituais para o trabalho que queremos realizar. Permita que a espiritualidade nos envolva, nos abençoe, que nós possamos vibrar pelos irmãos que estão nos hospitais vitimados pela pandemia e aqueles outros que desencarnaram durante esse período, para que a paz se faça no coração de todos. Solicitamos também, Senhor, as Tuas bênçãos para aqueles irmãos e irmãs que se suicidaram durante esse processo, que eles fiquem em paz. Graças a Deus. Bem, meus amigos e minhas irmãs, hoje nós falaremos sobre a Páscoa. E o texto de hoje é uma mensagem que foi recebida na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, intitulada Naquele Domingo. Então, eu vou pedir ao meu amigo anfitrião para que coloque na tela o texto para que ele seja compartilhado por todos. Então, meu amigo anfitrião, por favor. Vamos, então, ler a mensagem. Naquele domingo, paz. Naquele domingo, um poeta ascendeu aos céus. Árvores de sonhos dedilharam primaveras, saciando a fome de amor dos homens de boa vontade. Colocado no âmago da história, o Mestre Jesus modificou o ritmo dos corações. A humanidade gravou nas pedras do tempo uma bela poesia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Essa mensagem foi recebida na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes no dia 12/3/2021. Então, meus amigos, a mensagem de hoje está relacionada à Páscoa e vamos, então, fazer algumas reflexões sobre a página que estamos verificando nesse programa. O primeiro ensinamento que nós podemos tirar desta página é a questão da imortalidade da alma. Ou seja, nós precisamos entender que ninguém morre. Naquele domingo, Jesus não morreu. Naquele domingo, Jesus ele não foi trucidado organicamente, como aqueles companheiros imaginaram, como a multidão ensandecida pensava. Jesus ele se transformou num espírito imortal, deixando para nós, naquele domingo, a lição de que ninguém morre. A morte é uma transformação para melhor, porque durante a nossa vida terrena, nós temos o nosso corpo físico ainda com limitações, com doenças, com problemas graves a serem vivenciados. E, a partir do morrer, organicamente, nós iremos nos transformar em seres melhores, porque o perispírito é o corpo fluídico, ele não tem doença, ele não tem limitações, ele é muito mais belo e muito mais leve e quintessenciado para a nossa mudança para um mundo melhor.
Logicamente que sabemos que muitos companheiros que não sabem dessa situação, ao desencarnarem, ainda continuarão durante muito tempo apegados à matéria. Mas, de qualquer maneira, sabemos que muitos daqueles que hoje já conhecem a doutrina espírita, que hoje estão vinculados aos segmentos religiosos e estão sendo sinceros nas suas colocações, esses estarão ainda buscando essa transformação, buscando esse mundo melhor. Então, Jesus nos falou naquele domingo, nos exemplificou: eu venci a morte, eu venci o mundo, corroborando aquele ensinamento que ele já tinha deixado para os seus discípulos: meu reino não é deste mundo. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, a partir desse processo da imortalidade da alma, dessa constatação plena da imortalidade, ele nos mostra a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos, porque o seu espírito materializado na condição de agênese, que é espírito materializado, nós vemos essa informação, esse ensinamento na Gênese do nosso companheiro Allan Kardec, ele nos mostra que estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Ensinamento que depois seria colocado de forma mais clara, mais profunda, mais ampliada, quando Paulo de Tarso, nas suas peregrinações, nos fala sobre essa possibilidade. E Jesus ele já tinha nos dado esse ensinamento, mas, como naquela época ainda éramos muito ignorantes, não compreendemos. E os seus discípulos depois demonstraram que é a constatação desse ensinamento. Paulo de Tarso, nas suas epístolas, nos fala: estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. E, com isso, nós verificamos que a verdadeira vida, a vida real, não é a vida material. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, é o mundo invisível. Por isso, nós precisamos estabelecer um equilíbrio entre mundo material e mundo espiritual, vida terrena e vida além-túmulo. Outro ensinamento também importantíssimo naquele domingo que ele deixou para nós foi a necessidade do perdão. Então, ao desencarnar, Jesus disse para todos nós, dirigiu-se ao Pai da seguinte forma: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, nós precisamos perdoar aqueles que nos prejudicam. Jesus ele é um espírito puro que não merecia a morte infamante dos criminosos, mas deixou claro para nós que o perdão incondicional é importante para o nosso crescimento. E já nos havia alertado: amai os vossos inimigos, reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho. E exemplificou para nós essa situação. Outra questão também importante que verificou-se naquele domingo foi a condição de mediunidade, a condição de médios ostensivos dos discípulos. Então, como já constatamos, como já dissemos, Jesus ele manifesta-se para os seus discípulos na condição de agênese, ou seja, de espírito materializado. De que maneira? Porque, sendo os seus discípulos médiuns, eles doaram ectoplasma e Jesus aparecia para os seus companheiros a portas fechadas. Então, relata-se nas obras do Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos e em outras passagens da Bíblia, que Jesus ele se manifestava aos seus discípulos de forma bem natural. E por quê? Porque os discípulos doavam fluidos, doavam ectoplasma e essa materialização acontecia. Esse fato já havia ocorrido, a materialização já havia acontecido no Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou perispiritualmente e surgiram dois espíritos, dois seres materializados, que foi o profeta Moisés e Elias.
Então, 2 profetas da raça judaica materializaram-se no Monte Tabor e conversaram e se comunicaram com Jesus. Depois, mais adiante, logicamente que o início desse processo se deu naquele domingo em que Jesus nos mostra, né, a sua vitória sobre a morte física. 40 dias depois que Jesus estava convivendo com os seus discípulos, ocorreu aquele fenômeno inesquecível do Pentecostes, que foi aquele momento que Jesus ascendeu ao mundo espiritual, no seu corpo fluídico, e línguas de fogo desceram aos céus e se manifestaram através dos seus discípulos com o fenômeno da xenoglosia, ou seja, haviam companheiros de várias nacionalidades ali reunidos e os seus discípulos se manifestaram mediunicamente, sendo influenciados pelos espíritos que faziam parte da falange de Jesus naquele momento, que trouxe para nós a Boa Nova. Então, a partir dali, os discípulos se transformaram em apóstolos porque eles compreenderam de forma mais profunda qual era o objetivo dos ensinamentos de Jesus. E, depois daquele fato marcante, eles começaram a elaborar a criação da Casa do Caminho, que foi, de acordo com Emmanuel, o primeiro centro espírita que se tem notícia, e começaram a vivenciar o cristianismo primitivo, que é recheado de diversos fatos mediúnicos marcantes. Outro ensinamento importantíssimo também que foi presenciado naquele domingo é a presença do feminismo cristão. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Pelo seguinte, porque Maria de Magdala foi a primeira mulher, a primeira pessoa que Jesus mostrou a sua presença, mostrou a sua condição de agênero. Ele apareceu primeiro para Maria de Magdala, e Maria de Magdala tinha um passado comprometedor, de acordo com as informações históricas. Ela era uma pessoa que tinha um processo obsessivo muito grave e tinha aquela postura que, na época, era condenada, que era uma pessoa, uma cortesã, e ela convivia ali com muitos admiradores, e depois que ela conheceu Jesus, ela renunciou a toda aquela vida que ela vinha vivenciando ali, aquele momento que ela vinha vivenciando de muita dor, de muita solidão, de muito engano, de muita futilidade, e se tornou uma convertida ao cristianismo. Então, Jesus a acolheu, Jesus em nenhum momento a condenou, Jesus em nenhum momento a repudiou, porque nós verificamos que, quando Maria de Magdala foi informar os discípulos que ela tinha estado com o mestre, os discípulos não acreditaram. Inclusive, tem aquela passagem marcante em que Tomé relata que só acreditará se ele tocar nas chagas do Cristo. Nós sabemos que essas chagas não são materiais ou orgânicas, são perispirituais, mas Jesus trazia no seu perispírito aquelas marcas e Tomé as tocou, porque Jesus, na sua condição de espírito materializado, era palpável, era consistente, havia uma consistência fluídica no perispírito de Jesus, que ele precisava passar aquele ensinamento, e Tomé, a partir dali, começou a acreditar. E mesmo depois desse fato, Maria de Magdala se viu só, os discípulos seguiram para as suas atividades, não a convidaram a acompanhá-los, ainda temerosos da posição de Maria de Magdala, e com isso ela teve que se dedicar aos rancenianos, como está no livro Boa Nova. Ela ficou solitária e foi morar no chamado Vale dos Imundos, até que ela mesma adquiriu a ranceníase. Outra mulher também marcante nessa trajetória de Jesus, que mostra a condição do feminismo cristão, é a Joana de Cusa, que é a nossa querida Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo. Então, ela foi uma mulher romana, rica, mas que vivia ali com o marido desequilibrado. E ela
foi ao encontro de Jesus, falou dos seus problemas, e Jesus a recomendou a continuar ao lado do marido, porque ele, na condição de enfermo espiritual, necessitaria dela. Depois do desencarne de seu esposo, ela teve que trabalhar em outras atividades humildes, atividades totalmente diferentes daquelas que ela estava acostumada, mas ela continuou lutando até que veio a desencarnar no martírio do circo romano e não abjurou a fé em Jesus, a crença em Jesus. E Maria de Nazaré, que é a nossa mãe espiritual, a mãe espiritual da humanidade, que foi cuidada por João até o seu desencarne, e conta-se que quando ela perguntava, né, quando ela foi perguntada o que os primeiros cristãos deviam fazer ao entrar nas arenas, ela relatou, ela orientou, cantem, cantem. E aí, a partir daí, os cristãos, quando iam para as arenas, entoavam ossanas, que eram louvores de gratidão ao testemunho que Jesus os proporcionava. E, meus irmãos e minhas irmãs, finalizando o nosso comentário desse programa, nós temos também o entendimento do juízo final, né? O que é o juízo final para nós espíritas? O que significa para nós espíritas o juízo final? O juízo final para nós significa aquele entendimento de que a Terra pertencerá aos brandos e pacíficos. O que significa isso, meus irmãos? Nós sabemos que temos muitos companheiros de outros segmentos que falam que a Terra vai se transformar a ferro e fogo. Tivemos a oportunidade de assistir aí recentemente um companheiro de um outro segmento falando que o juízo final se aproxima e a pandemia é o primeiro sinal que estamos nos aproximando do fim dos tempos, ou seja, o fim do mundo, que o juízo final é o fim do mundo, e as pessoas que não se converterem a Jesus, logicamente, se converterem dentro da visão daquele ensinamento, estarão condenadas. Então, meus irmãos, nós sabemos que não é bem isso, né? A terra pertencerá aos brandos e pacíficos, porque a terra pertencerá àqueles que necessitam de uma transformação moral. Então, é isso que nós queríamos conversar com os nossos irmãos neste momento. Queríamos lembrar aos nossos amigos a respeito da Jornada Espírita Allan Kardec, que começará agora na próxima semana. O nosso programa, esse mês, vai entrar aos sábados, e nós vamos ler aqui o nosso texto final, que é Entre Doutores, que é aquele texto, aquela coletânea poética que nós elaboramos, que nós recebemos lá, são mensagens que foram recebidas na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, elaboradas pelo grupo mediúnico da casa. Então, Entre Doutores nos fala o seguinte: passaram-se 12 anos. Enquanto o poeta divino esteve conosco, eu o acompanhei silenciosamente, absorvendo o calor da sua poesia. Certo dia estava eu em Jerusalém quando um pássaro pousou no meu ombro e disse-me: vá ao templo, o nosso poeta lá se encontra. Não perca as suas primeiras declamações. Disse isso e voou. Sem demora, subi as escadas do grande edifício e o encontrei. Lá estava ele entre os doutores declamando a sua gigantesca poesia, que era assim: chegou o tempo, senhores, da segunda revelação. Trago nos lábios o orvalho da madrugada. Trouxe nos cabelos o frescor de uma linda manhã, encantada pela suavidade dos perfumes da primavera. Carrego nas mãos sementes esmigalhadas de almíscar. Eu as espalharei no solo árido de todos os desertos, permitindo que as flores renovadas desabrochem na imensidão do coração humano ao ensiná-los. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Após a minha passagem, a história desse mundo se dividirá em antes e depois, pois, ao subir ao monte,
direi: bem-aventurados os aflitos. Eu sou o Verbo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois os grandes poemas do mundo lhes pertencem. Vós, escribas e fariseus, sentir-se-ão ameaçados por minhas palavras, e por isso quebrarão as minhas asas e decretarão para mim a morte infamante dos criminosos. Que Jesus nos abençoe. Boa Páscoa para todos. Muita paz. Até o próximo programa.